Eu quero ler com você Jeremias capítulo 18, amém? Aleluia, glória a Deus. Tem uma igreja que eu vou aí sempre ministrar, irmão. E quando a gente fala a palavra que a gente vai ler, eles levantam e aplaudem. Eu acho aquilo o máximo, sabe? Aí eles levantam e aplaudem a palavra do Senhor. Amém, Jesus? Eu quero ler Jeremias capítulo 18. E eu quero, em nome de Jesus, né, pela graça do Espírito Santo, transmitir isso daqui, se assim Deus permitir e usar a minha vida, para nós hoje. Amém? Então, aqui na palavra do Senhor, em Jeremias, capítulo 18, nós vamos ler do 1 ao 6. Amém? Diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barra, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, irmão? Glória a Deus. Lá em Isaías 64, 8, Isaías fala assim: Nós somos o barro, e tu, Senhor, é o oleiro. Amém? Nós não vamos entrar muito profundo aqui, nesse texto que Ezequiel, né, está profetizando sobre o povo de Israel. Amém? Aqui ele vai, né, Deus vai falar com ele sobre a nação de Israel. Uma nação que se rebelou contra Deus, né? Que abandonou Deus e por ter feito isso, né? O Senhor veio sobre ela com repreensão, né? E o Senhor a levou em cativeiro. E aqui também fala, né? O profeta Jeremias vai profetizar tudo aquilo que o Senhor mandou ele profetizar sobre a nação de Israel. Mas hoje, nesta manhã, eu quero te falar uma coisa. Israel era uma nação e bem lá de Gênesis a Apocalipse, eu quero que você entenda uma coisa. De Gênesis a Apocalipse, Deus nunca desistiu do seu povo. Olha que bondade tremenda isso. Se você for olhar dentro da Bíblia e você for observar, você vai ver que Deus nunca desistiu do ser humano. O ser humano, né, sempre cometeu erros, desatinos, né, desobediência, abandonava Deus, mas sempre quando eles clamavam, sempre quando eles precisavam, Deus estava sempre lá. E Deus sempre os atende. Então aqui eu vejo uma bondade de Deus tão grande nessa nação de Israel, que Jeremias veio profetizar, apesar de ser coisas tão duras, né? O William ministrou aqui sobre Ezequiel 37, né? Então, apesar de ser umas palavras tão duras de se ouvir, né? Umas palavras que dá vontade de largar tudo e sair correndo, né? E só que são palavras, né?
que molda, que transforma, que renova, que traz para perto, né? Que faz de novo, faz o velho que deslachou, estragou, ficar tudo novo. Então, aqui nessa passagem aqui, o Senhor manda Jeremias descer para a casa do oleiro e ali observar o trabalho que o oleiro, né, estava fazendo ali na sua olaria. E aí Jeremias desceu lá e observou. E lá Deus falou com ele e ele ouviu a voz de Deus. Irmãos, eu vejo que a bondade de Deus tem nos cercado todos os dias por 24 horas. Sabe por quê? Porque nós cometemos erros na nossa vida. Nós cometemos coisas que desagradam a Deus. Cometemos tanta, às vezes, injustiça. Falamos tantas coisas que não devemos. Mas Deus está sempre lá manifestando a bondade dele em nós. Então aqui Deus nunca esqueceu da nação de Israel. Esqueceu, irmão? Deus alguma vez esqueceu dessa nação? Irmão, Deus guiou essa nação no deserto por 40 anos. Essa nação falou contra Deus, desacreditou em Deus. Mas Deus com essa nação, irmão, mesmo eles falando contra Deus, desacreditando, blasfemando, fazendo um monte de coisa ali, desobedecendo, ali no deserto, Deus nunca deixou faltar a roupa, o calçado, o pão e a água, a segurança, a proteção e os livramentos, a direção. Deus nunca deixou. E assim, irmão, é para nós hoje. Deus nunca vai desistir da gente. Glória a Deus, aleluia, porque já imaginou se Deus pegasse a gente e jogasse a gente fora? Eu não quero mais você não, cara, você não presta. Eu já tentei, já fiz um monte de coisa, é porque tem gente que anda dando trabalho para Deus, irmão. Ele molda, mas ele fica dando trabalho, resistência, tem resistência, sabe? Ele não se deixa se moldar por completo. Fala pro teu irmão aí, fala assim, ó, nesta manhã não dá trabalho com o Espírito Santo não, irmão. Fala assim, não, para de dar trabalho pro Espírito Santo, fala. Deixa ele fazer na tua vida o que ele quer fazer. Deixa ele te moldar, Rafa. Não fica aí olhando com cara feia pro Espírito Santo que está aqui na frente falando com você, não, irmão. Fala assim, não dá trabalho para ele, não, fala. Porque a gente quer dar trabalho, já reparou? A gente quer se fazer de difícil, não é? Então, aqui nessa palavra, Ezequiel desceu lá, observou e viu lá o oleiro trabalhando. E ele viu que o oleiro trabalhava num vaso e de repente aquele vaso... Mas eu vou te perguntar uma coisa. O oleiro jogou o vaso no lixo? Pegou outro barro para fazer outro? Ele pegou aquele vaso e continuou a obra que ele estava fazendo. Ele fez de novo o vaso novo. O oleiro está aqui, irmão, nesta manhã. E ele está pronto para moldar a sua vida e moldar a minha vida. Tudo que nós temos que fazer é ser maleável. Tudo que nós temos que fazer é ser maleável. É nos colocar na mão do oleiro. E ele vai trabalhar segundo a tua vontade, a vontade dele. Então, irmão, se você está aqui nesta manhã aí, já dá um jeitinho, se ajeita na cadeira aí, sabe? Porque hoje Deus vai amassar você.
Deus vai te amassar. E quer saber de uma coisa? Você vai sair daqui, irmão, aprumado. Você vai sair daqui um crente genuíno. Você vai sair daqui um crente que quando sair lá fora, vai falar assim, olha aqui, Satanás, agora eu estou pronto para o que der e vier. Porque eu fui lá na casa do oleiro. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Então, eu quero trazer aqui, né, o oleiro e o barro. Deus é o oleiro e você e eu somos o barro. Mas tem hora, irmão, que nós somos um barrinho difícil, né? O barrinho difícil. Às vezes. Deus quer agir dentro da vontade. É que nem a nação de Israel. Deus queria agir dentro da vontade dele, mas Israel não. Israel queria fazer a vontade deles mesmos, né? Porque eles achavam que era certo. Deus quer fazer a vontade dele em nós, irmão. E nós não quer a vontade de Deus. Nós quer que a nossa vontade seja feita. Conforme a nossa vontade. Mas hoje, irmão, toda vontade e desejo da minha alma, da sua alma, vai cair por terra em nome de Jesus. Porque nós não podemos ter vontade como filho de Deus. É a vontade de Deus que tem que governar na nossa vida. Amém? Então, nesta manhã, a sua vida está nas mãos de Deus. Fala assim, ó, a minha vida está nas mãos de Deus, fala. Olha, irmão, eu quero te dizer, eu escrevi algumas coisinhas aqui e vou tentar passar para você. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas talvez você é um vaso que está com rachaduras, trincas. Talvez algumas coisas da sua vida não estão indo bem. Talvez você entrou aqui hoje, daquela porta para dentro, com algumas rachaduras e trincas, sabe? Talvez alguma coisa na sua vida não está indo bem. Mas eu quero dizer para você que hoje o oleiro está aqui. E se você se colocar nas mãos do oleiro, ele vai fazer de você, irmão, um vaso novo. Você vai voltar ao vaso original que tu eras. Sabe, eu estava orando a Deus e eu perguntei assim para Deus, assim, falei, Deus, nós somos tão falhos e imperfeitos. A gente faz umas coisas que a gente fica com vergonha. E depois a gente não quer ir lá diante de Deus e declarar o que a gente fez. Mas, irmãos, essas trincas e essas rachaduras que precisam ser consertadas na sua e na minha vida, sabe? Essas rachaduras e essas trincas têm nos feito mal. Mas o oleiro está pronto para colocar você em movimento, ou seja, sobre a roda e trabalhar de novo. Sabe? Até ficar um vaso perfeitamente sem trinca e sem rachadura. Eu não sei, irmão, em que parte do caminho você se trincou e se rachou. Eu não sei em que parte do caminho você que está aqui na sua caminhada cristã se rachou ou se trincou. Mas eu quero dizer para você uma coisa, existe um oleiro disposto a fazer de você um vaso novo. Amém, irmão? Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Glória a Deus! Então, talvez você está com algum problema em alguma área da sua vida que precisa ser resolvido. O oleiro está aqui para resolver, irmão. Eu não sei em que área da sua vida você está com algum problema a ser resolvido. Mas o oleiro está aqui para resolver.
Assim como ele estava lá para resolver todos os problemas da nação de Israel, ele continua resolvendo os nossos problemas e vai continuar a resolver. Tudo que eu tenho que fazer é ser maleável e reconhecer, irmãos, os meus erros. Eu tenho que reconhecer aonde foi que eu errei. Em qualquer área da minha vida, expor o meu problema para Deus e dizer: Deus, eu quero ser restaurado, eu quero ser consertado. Eu quero que o Senhor venha e faz eu de novo e resolve essa situação. Irmão, você tem que entender uma coisa, que o seu dono é Deus. Você não governa mais a sua vida. Tem crente que acha que pode fazer o que quer, irmão. Não pode, não. Antes, quando você estava lá no mundo, lá no lamaçal do pecado, lá nas trevas, lá, sendo guiado por Satanás, a Bíblia diz que outrora nós éramos filhos de Satanás, servo do diabo. Lá, irmão, você podia fazer o que queria, que lá não tem regras. Lá não tem regras, irmão. No mundo das trevas não tem regras. Você pode fazer o que quer. Israel pensou que eles podiam fazer o que eles queriam. Mas não pode não, irmão. Sabe por quê? Porque o dia que você ergueu a mão para Jesus e convidou ele para vir morar na sua vida através da pessoa bendita do Espírito Santo. E aí, ele se tornou Senhor. Você aceitou, reconheceu que ele fosse Senhor da sua vida. E agora, você está pensando que pode fazer o que quer. Nós não podemos fazer o que nós queremos, porque nós temos um dono, irmão. E o nosso dono é Jesus. E é a vontade dele que prevalece em nós. Sabe por quê, irmão? Nós sofre. Sabe por que tem crente sofrendo? Tem crente tudo torto, regaçado por aí? É porque quer governar as suas próprias vidas, com suas próprias forças, suas próprias maneiras de viver, desejo da alma. Você tem um dono, irmã. Igreja, você tem um dono. E esse dono é Jesus. E você não pode sair por aí fazendo qualquer coisa, não, irmão. Não pode falar tudo que você pensa, não. Não pode fazer tudo que você quer fazer, não, irmão. Tem gente que fica aí falando tudo que pensa. Eu falo mesmo, eu gosto da verdade. Que verdade, irmão, que muitas vezes nem nós segue e obedece. Que verdade é essa? Israel achava que eles eram doces, que eles não deveriam nada com Deus, que eles não precisariam de Deus, que eles poderiam fazer o que quisessem, eles tinham um sistema humano, eles tinham lá tudo que eles quisessem, os deuses dele, um monte de coisas correram para lá e achou que eles podiam viver a vida daquele jeito. Mas como Deus nunca desiste do seu povo, irmão, Deus sempre tem um plano divino para nós. Deus sempre teve um plano divino para Israel. E Deus sempre vai ter, irmão, um plano divino para mim e para você. Agora vai depender se eu quero. Chega, irmão. Chega da gente viver uma vida cristã de qualquer jeito. Chega. Chega das pessoas olhar pra gente e não ver Deus na nossa vida. Tem crente dentro da igreja que o povo olha e já não vê mais Deus. Um dia Deus falou assim pra mim, assim, ó. Eu tinha um negócio lá que eu precisava mudar na minha vida e fui orar. Deus falou pra mim assim, olha, se você não parar de ser assim, eu vou vir sobre você e a sua casa. Não se conserte não para ver. Não caia nas minhas mãos para me te moldar para você ver.
Ô, irmão, nós não quer que Deus molde a gente, não. Fala assim pro teu irmão, assim, a moldagem de Deus dói, fala. Machuca, machuca. Mas quem quer ser um verdadeiro cristão, irmão, que a luz resplandeça nele, caia de corpo e alma nessa moldagem. Sabia disso? Então chega, irmão, de Maria vai com as outras. Você não é borboleta para ficar indo em qualquer luz, lâmpada e poste. O seu lugar é na presença de Jesus, vivendo a palavra de Deus e como ela tem que ser vivida. Chega de cantar de qualquer jeito, seja de falar de Deus de qualquer jeito, irmão, seja de aparentar o que você não é. É que nem aquela história. Por fora, bela, por dentro. Israel cheio de orgulho, achando que podia andar por si mesmo. Fala pro teu irmão, você tem um dono, fala. E aí, irmão, eu faço uma pergunta. E Deus está dizendo para você hoje, não pode Deus fazer com você a mesma coisa? Não pode. Ele disse assim, eu não posso fazer o mesmo com a casa de Israel. Por acaso eu não sou o dono de Israel? Eu não posso fazer o que eu quiser? Hã? Pode, irmão. Deus pode fazer com você o que você quiser. O que você quiser, irmão, é que Deus faz com você. É o que você quiser, irmão. Te peguei, né? Nós quer que Deus faz o que nós quer, irmão. É o que Deus quer. Não é o que nós quer. E nós vai diante de Deus e quer que Ele faz o que nós quer. Faz isso, Deus, faz desse jeito, faz assim, faz aquilo outro. Sabe por quê? Porque nós se achamos o máximo, irmão. Ah, se você é um vaso de barro. Fala pro teu irmão aí, irmão. E Deus te molda do jeito que Ele quer. E tem pessoas aqui dentro dessa igreja que Deus vai começar a moldar. E se resistir, Deus vai quebrar e vai começar do zero, irmão. Até entrar no plano perfeito que Deus tem para essa pessoa. Então, Deus diz para Israel, não posso eu fazer o mesmo? Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã, irmão. Talvez eu não me demore muito aqui. É por isso que a mensagem de Ezequiel, por mais dura que ela fosse para aquele povo, sempre foi uma mensagem de esperança, restauração, arrependimento, avivamento e transformação. De volta, Deus querendo trazer de volta. Irmão, se você se perdeu em alguma parte do caminho, se a tua vida está tudo desleixada, eu quero dizer uma coisa para você aqui, ó. Deus não desiste de você. Não desiste, irmão. Quando Adão e Eva pecou no jardim, o que ele fez? Ele foi lá. Adão, Adão, onde você está? E ele estava escondido na moita. Se você se perdeu no caminho, irmão, e está se escondendo na moita de Deus, saiba que Deus está te chamando porque Ele não desiste de você. Não desiste, irmão. E Ele foi lá e resolveu aquela situação para eles. Lançou eles para fora do jardim? Lançou, irmão, mas ficou de longe cuidando. Ô, irmão, não pode... não pode desviar o nosso pé por aí. Uma vez escolhido, irmão, sempre escolhido.
Uma vez filho, sempre filho. Era isso que a nação de Israel era. Escolhida sempre, filho sempre. Não existe ex-filho, irmão. Existe ex-marido, ex-esposa, ex e ex, mas ex-filho não existe. Às vezes você pode sair por aí, correr e ficar longe de Deus aí, aprontar, ir daqui, ir de lá e viver do jeito que você quer. Mas a bondade de Deus é tão grande, irmão, que Ele fica te olhando de longe. Ele fica te observando de longe, esperando o momento que você volte para a casa do oleiro para que Ele possa te moldar de novo. Deus nunca desiste de mim e de você, irmão. E isso é uma alegria que nós temos que ter dentro de nós. E olhar para nós, irmão, como seres humanos fracos e falhos que nós somos. E ficar muito feliz e dizer, Deus, obrigado, porque apesar de mim o Senhor não desiste. Nós desistimos, irmão, dos outros, das pessoas. Nós desistimos de muita coisa, mas Deus não desiste da gente. E se Ele fez promessa, a promessa fica lá, irmão. Nós vai embora. Mas a promessa fica lá e Ele fica cuidando de nós de longe. Ele nunca abandonou Israel, Ele cuidava de Israel no deserto, Ele cuidava de Israel em tudo quanto é canto que Israel estava. Quando os medianitas invadiu a terra, Ele cuidava de Israel, Ele cuidava. E Ele estava esperando Israel se arrepender e voltar, para Ele cumprir a promessa que Ele tinha falado. Irmão, então hoje aqui é dia, é manhã de você, se você está longe de Deus, a promessa está de pé. Vem para a presença do oleiro, porque Ele vai te moldar e cumprir o que Ele falou na sua vida. Abandona essas coisas ruins. Tá? E vem para a casa de Deus. Então Deus não abre mão também da sua vida, irmão. Por mais desatino que nós... Deus nunca abriu mão da nação de Israel, da vida deles. Deus não abre mão da minha vida nem da sua vida. Porque se Ele abrisse mão, irmão, da minha e da sua vida, nós não estávamos aqui hoje, não. Não estava, não. Com os desatinos aí que eu e você comete... Não estava aqui não, irmão. Deus tinha mandado um fogo e queimado nós e pronto. Já Elvis, como diz, né? Já era, irmão. Porque quem de nós, aqui dentro dessa mente, né? Que nós fala que é a mente de Cristo, não julga as pessoas. Quem de nós que com essa boca santa que nós tem, já fala que é uma boca santa, não se pega falando mal dos outros? Quem de nós, irmão? Graças a Deus que Deus é bom. Graças a Deus que Ele está sempre lá. E todas as vezes que eu me arrepender, descer, Ele me levanta de novo. É isso que Ele quer fazer aqui nesta manhã, irmão. Tem gente que está aqui na igreja só de corpo presente. Só o corpo. A alma, o espírito, nem sei onde é que está, irmã. Mas o corpo está aqui. Mas Deus vai fazer algo na sua vida nesta manhã. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele não abre mão da sua vida. E se você se distanciou de Deus, sabe de uma coisa, Ele não abre mão da sua vida não, e hoje é dia de voltar. Amém? Deus não está disposto a te descartar. Ele não descarta você. Está aqui, ó, nesse capítulo 18, por isso que Ele levantou Jeremias e mandou ele descer lá na casa do oleiro para falar todas essas coisas aí. Eu não estou disposto a descartar meu povo. Meu povo me abandonou, me largou, mas eu não descarto eles. Eu sempre tenho um plano, o plano divino. Entende? Então ele nos descarta, irmão. Uma coisa que Deus não tem, eu acho que Ele não tem, irmão. E no céu eu tenho certeza. É lata de lixo.
Ele não joga ninguém na lata. O diabo, irmão, quando você não serve mais para ele, o que ele faz? Ele joga você na lata. Mas Deus não te descarta, que diz aqui que o vaso que ele estava fazendo se quê? E aí ele pegou, ele não jogou fora, ele não descartou. Ele pegou e fez um vaso novo, irmão. Ele quer fazer isso com você e comigo. Talvez você fale assim, eu não preciso disso, não. Todos nós precisamos, irmãos. Todos nós precisamos do moldar de Deus. Cada dia Deus quer nos refazer, amém? Aleluia! Deus quer fazer de você um vaso novo. Nós, eu e nem você, não podemos dar significado à nossa própria vida, uma vez que já decidimos que o nosso Senhor é o nosso dono. Israel queria dar significado à vida deles, mas eles esqueceram que eles tinham. Quem dá o significado à nossa vida, irmão, é Deus, porque Ele é seu dono. Eu vou largar, eu vou largar esse ministério. Eu vou largar, não vou tocar mais, não vou cantar, não. Vou largar a célula, vou largar isso, vou largar aquilo, não vou fazer mais essas coisas, não, vou largar. Vou deixar de fazer, eu vou mais atrás de ninguém, não. Quer saber, eu não vou mais para a igreja, não. Aí eu te pergunto, Perô, o ministério que você tem, por acaso, foi você que conseguiu sozinho? Foi alguém, algum homem falho que te deu? A posição que você se encontra, você chegou lá sozinho? Foi algum homem falho, cheio de defeito, que conseguiu te levar até lá? Foi Deus, irmão. O que você tem não é teu, é de Deus. Dele e para ele são todas as coisas, irmão. Você pertence a Deus. E a bondade dele te cerca. Se há rachadura na sua vida hoje, Deus está disposto a consertar. E ele não passa uma cerinha que derrete com o sol, não, irmão. Ele não vai lá e abre sua pasta. Você já viu as casas que a gente, massa corrida, as trincas? Vai passando a massa corrida, mas você vê a trinca tá lá atrás. Deus faz isso, não. Ele quebra tudo e faz um novo, irmão. Né? Então, os pintores, eu vejo o Gerson lá, as paredes tá tudo rachado, cheio de buraco. Daí ele pega as massas e vai tapando, aí tapa tudo, né? Passa aquela tinta bonita. Novinho. Mas tira lá a massa que colocou. O buraco vai estar lá entupido. Não é? Aí passa, maqueia, né, irmão? Fica tudo bonitinho aqui fora. Deus não faz tipo de trabalho, não. O trabalho de Deus é perfeito, irmão. Ele quebra tudinho. Se for preciso, ele faz virar pó. E ele põe a água da fonte da vida, pega e começa a refazer de novo, irmão. Aí, né, se refletir a luz, não vai dar para ver que não tem trinca nenhuma, irmão. Tem crente, irmão, que se refletir a luz nele, tá que nem uma terra seca, tudo rachado. Sabe por quê? Porque não é maleável para Deus moldar. Se Deus corrige, não aceita.
né? Se Deus fala que tem que melhorar alguma vida, eu acho que ele é um santarrão. Eu não preciso melhorar, não. É fulano que precisa melhorar dentro de casa. Eu não preciso melhorar. É aquele marido lá, aquela mulher que tem que tomar jeito. Eu faço as coisas tudo certo. Precisava falar, não, nós vamos fazer do nosso jeito e da nossa vontade. Está escrito lá. Não, nós vamos fazer segundo a dureza do nosso coração. Tudo aquilo que está dentro do nosso coração, nós vamos fazer. Não é? Não é assim? Pode eu dar sentido à minha vida, irmão? Pode você dar sentido à sua vida? Não pode, irmão. Quem dá sentido à sua vida é Deus. Ele morreu por você na cruz. Ele é o seu dono. Ele é o meu dono. Ele faz como ele quer. E quer saber, irmão? O que ele faz? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. É isso. Deus está fazendo cirurgia emocional nesta manhã. Tem gente dentro dessa casa que está depressiva. Está pensando um monte de caraminhola na cabeça. Mas Deus está entrando aí, irmão, no seu emocional nesta manhã. E está revertendo a situação. Está revertendo a sua história. Tem dor no seu corpo que você pensa que tem, irmão. Você pensa, mas você não tem. Você gerou isso na sua vida. Você não pode dar sentido à sua vida, não. Quem dá sentido à sua vida é Deus. Ele faz de você o que ele quer, a hora que ele quer e a hora que ele resolver, irmão. Você está entendendo? Então, é só nós, né, seguir aí para frente. Então, hoje Deus te convida a descer à casa, à presença de Deus, com humildade no seu coração, porque Deus quer transformar você de novo. Deus está nos convidando a descer com toda a humildade. Eu fico olhando dentro da Bíblia e olho quando Pedro negou Jesus 3. O galo cantou 3, irmão, ou ele negou 3? Um dia ele negou o galo, antes do galo cantar, uma. Ele negou Jesus 3. Eu fico olhando, irmão. Deus não desistiu de Pedro. Se Judas tivesse voltado, ele também não teria desistido de Judas. Deus não desistiu de Davi, irmão. Fez dele o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque são pessoas dispostas a descer, a ser moldado, a ser maleável. Fala para o teu irmão assim, a partir de hoje, fala. Eu vou ser maleável, fala. Deus vai fazer de mim o que Ele quiser, fala. É você que está falando isso, meu irmão, você está repetindo. Amém? Glória a Deus. Só desce quem quer ser levantado por Deus novamente. Só desce aos pés de Jesus, a casa do oleiro, para ser moldado, irmão, quem quer se levantar de novo. Você quer se levantar de novo? Eu quero me levantar de novo todos os dias, irmão. É por isso que eu desço a casa do oleiro e é por isso que você tem que descer a casa do oleiro. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar um glória aí, irmão?
O vaso na mão do oleiro, irmão, ele não tem vontade. O barro não tem forma sem o oleiro. Então é Deus que tem que te moldar. Mesmo quando falhamos, Ele não nos joga fora, irmão. Você imaginou assim, né? Como eu disse antes de jogar nós fora? Já imaginou, né? Se a gente cometesse um desatino de mente, e aí Deus ia jogando fora o povo da igreja. Você acha que tinha alguém aqui, irmão? Nem eu estava aqui. Nem eu, né? Deus não descarta vasos quebrados. Ele faz de novo. O poder soberano do Senhor, aleluia, nos permite viver o plano que Ele estabeleceu para nós. Sabe disso? Irmão, eu e você estamos debaixo do poder soberano de Deus. Ele está no controle de tudo. Ele governa tudo. Era isso que Israel não queria entender e nem compreender, irmão. Mas hoje você vai sair daqui com uma certeza: que Deus te ama. É que Ele nunca vai te abandonar, irmão. Pode acontecer o que acontecer, nós pode fazer o que for, Ele vai estar sempre pronto a nos perdoar, a nos limpar, a nos curar, a nos restaurar, em nome de Jesus. Amém? O oleiro faz conforme o seu plano, conforme a vontade dele, não a nossa. Por isso temos que nos render a Ele. Porque vida espiritual, irmão, é rendição e não resistência. Israel resistia o moldar de Deus. Quantas vezes, irmão, você não resistiu o moldar de Deus? Ou por isso você continua nessa mesmice. Sua vida não anda. Você não consegue chegar aonde Deus quer que você chegue. Você não consegue realizar seus sonhos, seus projetos. Porque é resistente. Porque não aceita a vontade de Deus, não aceita aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Mas hoje, irmão, Deus está chamando você para que você venha até Ele, porque Ele vai quebrar essa resistência. E quebrando essa resistência, irmão, você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Você vai conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida. Você vai viver o milagre que você está esperando. Você vai conquistar aquilo que até hoje você ainda não conquistou por causa da sua resistência diante de Deus. Quantas vezes, irmão, a gente sai da igreja, nossa, né? Aquela palavra lá não foi para mim, não, foi para o irmão estava precisando. Não é assim? Um dia tinha uma pessoa cutucou a outra do lado e falou assim: tá vendo, irmão? Ainda bem que você veio hoje. Não é assim? Nós pensa assim, não. Ainda bem que fulano veio hoje, ó, porque eu queria que você estava orando. Fala pro teu irmão assim, ó, joga essa resistência fora, fala. Caia na mão do oleiro, de corpo, alma e espírito. Deixa ele moldar você, fala. A obra que ele começou, irmão, vai ser grande e poderosa, em nome de Jesus. A vida só tem forma quando está nas mãos de Deus. Somos o barro e Ele é o oleiro. Ele chama, molda e refaz. E é isso que Ele faz, tá bom? Quanto mais maleável você for, mais parecido será com o projeto de Deus.
Você já viu que o resistente? Ele fica duro, cheio de orgulho. É que nem Naamã, né? Deus mandou ele mergulhar 7 vezes no, no Rio Jordão, né? E a água era o quê? Barrinho. O que ele falou? Nossa, a água aí? Não, eu quero mergulhar numa água cristalina. Que eu. Né? Mas Deus mandou ele mergulhar naquela água barrenta. E resistindo. E resistindo. Eu pergunto para você, se ele não tivesse ouvido a voz lá do moço lá, né? Aceitado o conselho dele, aquele homem tinha sido curado? Ele tinha vivido o milagre? Se ele tivesse sido resistente e ido embora por causa da posição e do que ele era, irmão? Sabe por que muitas vezes nós somos resistentes? Porque nós achamos que nós somos grande coisa, nosso coração é duro, cheio de orgulho, nós não precisamos de nada dessas coisas, não. A orla brilha aqui em cima, aqui. Eu sou o melhor da igreja. Aquele ar de santidade aqui. Só falta brotar a asa atrás das costas, irmão. A asinha das costas. Quando você vê um crente assim, desconfia, irmão. Desconfia. Que quer ser muito santo demais, cheio de não me rele, não me toque, né? Ajeita aqui a camisa, entra na igreja séria, não dá um pulinho porque fala que é pecado, não dança porque é heresia. Se o irmão fala alguma coisa, nossa, que é isso? Fala pro teu irmão assim, não seja resistente. Deus quer moldar você. Deus quer fazer de você um vaso novo, irmão. Porque Deus tem uma grande história para você ainda. A tua história não acabou. A tua história é linda. A tua história é tremenda, irmão. A tua história é cheia de milagre, de cura, de salvação e libertação e renovo. É isso que é a sua história. Então, quanto mais mele nós sejamos, quanto mais barrinho mole, nós nos permitimos ser moldados, Deus nos molda. E aí nós vamos ficar parecidos com o projeto de Deus nessa vida. Deus queria fazer isso, né, com Israel. E por fim, quando chegou lá na frente, lá, Deus fez. Seja um barro, amém? E se, sendo Deus, quer continuar a obra na sua vida. Eu quero aqui nesta manhã, irmão, aleluia. Se você está se sentindo que você tem alguma crinca, alguma coisa que você precisa ser moldado por Deus, eu quero que você se levante nesta manhã para você receber o teu milagre, a tua transformação. Se levante dessa cadeira agora. Levante as tuas mãos para o céu. Aleluia. Porque o oleiro está aqui. Aleluia. E Ele quer te moldar. Ele quer te trazer. Sabe? Ele quer te encher. Ele quer te levar, irmão, para um lugar que talvez você nunca esteve. Sabe? O Espírito Santo está me impelindo aqui a fazer um apelo. Se você está longe de Deus, ou por algum motivo ficou longe, irmão, Deus está te chamando agora a voltar. Deus está te chamando a voltar. Se você por algum motivo, sabe, deixou-se levar pela vida e sua própria vontade, Deus está te chamando para te refazer nesta manhã. Se você está assim, se você está precisando, irmão, desse moldar de Deus na sua vida,
levante as suas mãos para o céu bem alto. Bem alto. Se você se sente com trincas e rachaduras na sua vida, levante as suas mãos para o céu. Porque Deus está aqui, aleluia. Ele está aqui. Ele está fazendo de você um vaso novo. Um vaso para glorificar o nome dele na terra. Um vaso para ser usado por ele na terra. Um vaso aonde, aleluia, ele terá muito prazer em você, aleluia. É isso que Deus quer. Então começa a dizer, Deus, venha me moldar. Venha me moldar, me ajude. Venha me moldar agora. Ó Deus Todo-Poderoso, através da pessoa bendita do Teu Espírito Santo. Ele quer restaurar você, irmão. Irmã. Ele quer que você volte à essência. Ele quer que você volte ao plano original. Então se permita, não tenha resistência. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e levante a sua mão o mais alto que você puder. Talvez você pense assim, mas eu só faço algumas coisinhas. Mas essas coisinhas que você anda fazendo tem desagradado a Deus, irmão. Essas coisinhas aí têm desagradado a Deus e têm impedido você de receber aquilo que Deus tem. Se você está assim, se você é corajoso e quer viver o que Deus tem, vem aqui na frente. Vem aqui, dá um passo, uma decisão sua. Não seja resistente. Não seja resistente, porque a chamada de Deus é para melhorar você. É para fazer você melhor do que você é. Sabe, irmão, às vezes as rachaduras na nossa vida acontecem sem nós perceber, sabe? Nós paramos de orar, nós paramos de ler Bíblia, nós paramos de dar o melhor para Deus. Dentro da nossa casa, da nossa família, a igreja, a maneira dos irmãos.